Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quarta-feira temos connosco o Igor Gonçalves, jornalista do 00, para analisar o triunfo do Benfica sobre o Nice e olhar para o próximo adversário, o Fenerbahçe de José Mourinho. Igor, começando pelo Nice, foi uma qualificação sem espinhas da equipa da Luz? Sim, antes de mais, bom dia. O Benfica foi superior nos dois jogos e nem teve de forçar muito, porque a vantagem que conseguiu depois na primeira mão trouxe muita tranquilidade para o jogo da Luz. O Benfica não teve jogo a meio de fim de semana, portanto pôde-se concentrar exclusivamente nesta eliminatória e foi claramente superior ao Nice. O Benfica dominou, eu diria, 70% do tempo dos dois jogos, portanto foi uma vitória absolutamente sem qualquer margem para dúvida. Achei que o Benfica ontem entrou um bocadinho a tentar controlar demasiado, a tentar pôr demasiado gelo no jogo e levou ali um ou dois sustos. Houve ali um lance onde o Trubin teve de se aplicar numa bola ali meia perdida na área. Houve uma outra tentativa do Nice que colocou o Benfica um bocadinho em sentido, mas depois o Benfica marca o primeiro golo e a partir daí ficou completamente decidida a eliminatória. Deu para gerir, deu para testar algumas coisas e uma coisa que ficou clara nestes dois jogos é a aposta de Bruno Lage nos dois avançados. Portanto, o Benfica está, e vamos falar disso, mas o Benfica está obviamente ainda no mercado e, portanto, o que ficou claro é que o Benfica está neste momento na exploração dos dois avançados, Pavlidis, Ivanovic. Foi engraçado porque no jogo da primeira mão o Benfica começa com Ivanovic mais solto e Pavlidis mais fixo e não foi uma boa primeira parte contra o Nice. Na segunda parte mudou, passou a ser Pavlidis mais em apoios e Ivanovic mais esticado na frente e aí sim o Benfica foi muito melhor que o adversário. Neste jogo voltámos a ver um misto disso e eu parece-me, com base apenas nestes dois jogos, que Ivanovic mais fixo e Pavlidis mais solto, mais em apoios, parece-me a melhor solução. Porém, temos aqui que também compreender que Pavlidis é um jogador que no ano passado fez muitos golos sem marcar penaltis, portanto com penaltis teria chegado facilmente a números também muito interessantes e portanto também não quererá Bruno Lage retirar Pavlidis da zona de finalização constantemente. Mas deu para perceber que o Benfica foi muito melhor que o Nice e segue-se agora o Fenerbahçe. É isso mesmo, Igor. Olhando agora para o Fenerbahçe, o que é que podemos esperar da equipa de José Mourinho? Sim, é uma equipa que não sei se o que eu vou dizer está totalmente certo, mas eu diria que é das primeiras equipas da carreira de José Mourinho a jogarem três centrais. Não me lembro de muitas equipas de José Mourinho a jogar com três centrais, pelo menos com tanta regularidade. É assim que o Fenerbahçe joga, num 3-4-1-2, portanto uma dupla de avançados lá na frente. É uma equipa que ganharam por 5-2 ao Feyenoord, mas foi um 5-2 que não demonstrou o equilíbrio que houve na eliminatória. O Fenerbahçe perde a primeira mão 2-1, depois ganha 5-2, mas teve muito tempo em desvantagem na eliminatória. Mas é um Fenerbahçe perigoso, é um Fenerbahçe que neste 3-4-1-2, como lhe queiram chamar, vamos aqui a arredondar para um 3-4-3, tem muitas dinâmicas muito interessantes, muita profundidade dada pelos laterais. Destaco naturalmente o Nelson Semedo, que até esteve para ir para o Benfica e depois acabou por ir para o Fenerbahçe, mas destaco o Archie Brown, que foi uma contratação que eles fizeram este ano, que jogava na Bélgica, no Ghent, tem estado muito bem neste início de temporada, nos dois jogos que eles fizeram contra o Feyenoord, que eu tive a oportunidade de ver. Portanto, destaco essa largura que os dois jogadores dão. Depois a dupla de médios muito interessante, Amrabat e Fred, curiosamente os dois passaram sem grande sucesso pelo Man United. Eu acho que o Fred até foi o José Mourinho que levou para o Man United, mas passaram os dois para o Man United, portanto uma dupla de médios com uma capacidade muito interessante box-to-box. Tem depois um clássico número 10, o Szymanski, que é um jogador que joga nas costas de uma dupla de avançados. E a Szymanski é um jogador muito interessante porque nos dois últimos anos 20 golos, 28 assistências. Portanto, números muito interessantes para este jogador internacional polaco. E depois na frente, dois pontas de lança muito poderosos. John Duran, que estava no futebol inglês, esteve depois com uma passagem muito curta pelo Al Nassr, está agora emprestado ao Fenerbahçe e, portanto, é uma das figuras. E há também o Youssef En-Nesyri, que é um ponta de lança já muito experiente do futebol europeu e, portanto, é uma dupla muito interessante. Tem depois o Anderson Talisca a sair do banco, maior parte das vezes. Tem aqui uma equipa muito interessante, mas é engraçado porque, ao contrário das outras equipas, dos outros dois candidatos na Turquia, falamos de Besiktas e de Galatasaray. O Galatasaray gastou 75 milhões no Osimhen,
está aparentemente perto de garantir o Ederson, gastou muito dinheiro neste mercado, o Besiktas também investiu muito, com o Kokshu à cabeça. Esta equipa do Fenerbahçe está um bocadinho em contraponto. Esta equipa do Fenerbahçe gastou 27 milhões em transferências apenas, sendo que das 3 contratações em que gastou dinheiro, 2 eram jogadores que já estavam lá emprestados e que eles acionaram opções de compra. Falo do Skriniar, que veio do Paris Saint-Germain, e o Amrabat. A única contratação onde eles gastaram dinheiro foi no Archie Brown do Ghent. Nelson Semedo veio a custo zero e John Duran veio por empréstimo. Portanto, não estão com o grau de investimento das outras 2 equipas, mas são uma equipa muito consistente, que no ano passado ficou um bocadinho aquém daquilo que poderia fazer no campeonato, mas este ano vai, em princípio, lutar pelo título. Portanto, é uma equipa perigosa, com dinâmicas que normalmente não se viam na carreira do José Mourinho. E, portanto, vamos ver. O Benfica vai ter muito trabalho contra este Fenerbahçe. Mas dirias que o Benfica é favorito para esta sim, eliminatória? Eu diria que sim. Eu diria que o Benfica tem mais opções de maior qualidade. Porém, e isto acho que é uma ressalva que eu quero aqui fazer, é verdade que o Benfica tem 3 jogos e é verdade que o Benfica nesses 3 jogos não sofreu golos. Está 3 jogos, 3 vitórias, perfeito, 5 golos marcados, 0 golos sofridos. Porém, não gostaria de fazer o alerta aos adeptos do Benfica, e certamente Bruno Lage está ciente disto, que é, ainda não vimos um Benfica de grande nível. Os adversários, o Sporting fez uma má partida e o Nice era inferior ao Benfica. O Benfica dominou, controlou, mas não se viu ainda um Benfica avassalador. Portanto, a equipa ainda está a adquirir dinâmicas neste esquema de 2 avançados. Nós não nos podemos esquecer que o Benfica começa o verão, digamos assim, o pós-mundial, com a ideia de que ia jogar em 4-2-3-1 e que ia trazer os jogadores para esse 4-2-3-1. E de repente mudou para jogar em 2 avançados. Portanto, a própria preparação nunca foi feita com 2 avançados até à chegada do Ivanovic. Portanto, acho que o Benfica é favorito, na minha opinião, porém, diria que é uma eliminatória bem mais equilibrada, do ponto de vista teórico, do que a eliminatória com o Nice. E agora, para terminar e mudando aqui um pouco o foco, o Benfica ainda está no mercado, esperas muitas mexidas? Não sei se espero muitas, mas espero mexidas caras. O Benfica tem estado aí a ser associado a alguns jogadores, acho que é com a saída de Di Maria, Kokshu e provavelmente Arthur Koglu, o Benfica precisa de jogadores criativos. O Benfica, se quiser jogar neste 4-4-2, digamos assim, mesmo que Orsnes faça a época toda como extremo-direito ou como ala direito, que sabemos que Orsnes é um jogador que faz todas as posições bem, mas não é um extremo, apesar de, nos 2 primeiros jogos da Liga dos Campeões, ter feito golos e assistências. Acho que o Benfica precisa de ter jogadores desequilibradores. Tem-se falado muito do Amorá, do Wolfsburgo, que, na minha opinião, não vale os tais 35 milhões que se falava que o Benfica poderia pagar. E depois tem-se falado, ou vinha-se falando muito do Anijad Musa, curiosamente do Feyenoord, que foi eliminado pelo Fenerbahçe. O Musa renovou recentemente com o Feyenoord, mas isto não quer dizer que não esteja no mercado. No fundo foi o Feyenoord a proteger-se. E eu acho que esta eliminação do Feyenoord da Liga dos Campeões pode permitir ao Benfica aqui uma nova investida por este jogador. O Feyenoord estabeleceu os 30 milhões de euros, mais coisa menos coisa, para vender este jogador. Este internacional argelino, diria, na minha opinião, pagaria eu mais fácil, se tivesse, pagaria eu mais fácil os 30 milhões pelo Musa do que os 35 pelo Amorá. Portanto, eu acho que o Benfica vai ter de contratar mais alguém. E eu diria que até pode não ser só um extremo, pode até ser 2, porque se Arthur Koglu sair, quem é que sobra no Benfica? Tiago Gouveia, Orsnes e Sheldrup. É muito pouco para atacar uma temporada onde o Benfica vai estar em 3 ou 4 frentes. Portanto, eu acho que o Benfica ainda vai mexer, acho que a defesa está extremamente estável, Dedic foi uma opção brutal, acho que foi uma contratação das mais acertadas até ao momento do Campeonato Português. A dupla de meio campo, estávamos a falar em off, Barrenetxea parece ter sido na mousse. Rios encanta mais sem bola do que com bola, mas é uma contratação também parece que não vai deixar dúvidas da sua qualidade. Se o Benfica realmente quiser ir para os 2 avançados, tem que municiar esses 2 avançados, tem que ter alguém para servir de ligação entre este meio campo, esta defesa e o ataque. Portanto, vamos ver, acho que o Benfica ainda vai mexer bastante, ainda estamos a mais de meio mês para o fim do mercado e, portanto, certamente ainda vamos ver muita coisa neste Benfica de mercado. Obrigado, Igor, obrigado por terem assistido. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast. E lembrar ainda que hoje vamos ter mais um episódio de Mercado Flash, onde podes ver todas as novidades do mercado de transferências.